representa cerca de 30% do lixo do país. Está tão presente no nosso dia-a-dia que raramente paramos para pensar o quão prejudicial é para o ambiente. O impacto nefasto que o plástico tem causado à natureza, em especial aos oceanos, é tão grande que hoje se tornou um dos problemas mundiais mais graves e urgentes. Não há nenhum ponto no oceano que não ha sido afetado. O ano passado, só na temporada de nidificação, na área onde trabalha a Natura 2000, 15 quilômetros, tivemos 7 casos de tartarugas envoltas em plásticos nas praias de nidificação e em redes de pesca também. Os ambientalistas há 10 anos estavam insistentes neste tema, aparecia em jornais uma parte sobre o ambiente. O que aconteceu é que eu creio que desapareceu, ou seja, o tema do ambiente voltou a desaparecer e agora, 10 ou 15 anos depois, já não é de uma forma só de aviso, já é urgente. É muito triste, o plástico aqui é muito mais fraco do que noutros países, ou seja, isso é complicado, ainda para mais em países com muito sol, com muita exposição solar, não se pode ter plásticos de má qualidade. Entendemos que o plástico não é uma questão nacional, é uma questão internacional. Os plásticos vêm de todos os países do mundo. Para isso é preciso que haja uma resposta mundial e é isso que nós estamos a fazer. Plástico trata-se de um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Foi criado no século XIX, supostamente para salvar vidas animais. É que grande parte dos utensílios utilizados na época eram feitos a partir do marfim dos elefantes. A solução encontrada foi produzir plástico, primeiro a partir de celulose, depois substituído pelo petróleo, que garantia mais qualidade e durabilidade do produto final, preço mais baixo e, aparentemente, menos sacrifício animal. Mal se sabia que esta solução viria anos depois a constituir um verdadeiro atentado ambiental. Hoje, muito presente no nosso cotidiano, o plástico é responsável pela morte de mais de 100 mil animais marinhos todos os anos. Estima-se que em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos mares. O ano passado sí que fiquei surpreendida porque nos 16 anos que tenho na Boa Vista nunca tinha observado tantas tartarugas na época de nidificação afetadas por o plástico. O ano passado, só na temporada de nidificação, na área onde trabalha a Natura 2000, 15 quilômetros, tivemos 7 casos de tartarugas envoltas em plásticos nas praias de nidificação e em redes de pesca também. Então, acho que começa a observar-se os perigos da utilização e consumo do plástico. Catarina Ressurreição, por estar ciente dos males que o plástico causa ao ambiente e aos oceanos, começou a adotar medidas há já alguns anos. Medidas essas que, para além da sua casa, levou para a loja de produtos biológicos que dirige. Eles põem aquilo rala. Aqui a empresária tenta fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que os clientes comprem e usem o menos plástico possível. As nossas embalagens de takeaway, quem quer levar as comidas para casa, são à base de plantas. Mesmo este saco de plástico é à base de bagaço de cana-de-açúcar, estes de bagaço de mandioca, então são 100% compostáveis. O compostável é mais interessante do que o biodegradável porque é algo que vai alimentar o solo. Não é? Então vai fertilizar, então não é algo que podemos pôr na terra que vai ajudar, vai alimentar o solo. E temos as escovas de dentes de bambu, sem plástico, temos pastas de dentes com vidro, sem plástico, desodorizantes, marcas que já, entretanto, por pressão dos clientes, já mudaram a sua embalagem de plástico para papel, outras de vidro. Temos também em cortiça e este, por exemplo, é um desodorizante que pode durar até 3 anos se for bem mantido. Temos também aqui as palhinhas de bambu e as de caniço,
por exemplo, são para quem faz questão. Nós não usamos palhinhas, por princípio, mas para quem faz questão, temos esta opção. Podem andar na mala, são facilmente laváveis à mão ou na máquina de lavar. Temos, por exemplo, estes lápis que têm sementes na base e quando terminam são produtos sustentáveis, podem-se plantar. Uma questão que faz parte da nossa política é não temos sacos de plástico para venda, para as compras, então incentivamos, ou seja, as pessoas a reutilizarem as nossas caixas das nossas mercadorias que vêm e têm sempre a opção de apanhar as caixas e com a sua compra nas caixas, ou trazerem os seus próprios sacos, ou levarem sacos de papel. Apesar de querer ter uma loja 100% livre de plástico, Catarina garante que é extremamente difícil, na medida em que a maior parte dos produtos consumidos no país são importados e chegam em embalagens de plástico. Sem falar que os produtos armazenados em vidro são mais caros e nem todos estão dispostos a pagar mais, pelo facto da embalagem ser menos poluente. E a pauta aduaneira do país, infelizmente, não estimula a importação de produtos livres de plástico. Muitos deles considerados ainda bens acessórios e de pouca utilidade e, portanto, submetidos a taxas alfandegárias muito mais elevadas. A discussão sobre o impacto do plástico e a necessidade urgente de reduzi-lo já chegou ao Parlamento Nacional e foi por isso que, em agosto de 2015, foi publicada a Lei dos Plásticos, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2017. Acontece que essa lei foi aprovada, como eu disse, foi publicada no Boletim Oficial, mas a implementação tem tido alguma dificuldade. Eu devo reconhecer que houve uma coragem do governo em publicar, nessa altura, uma lei sobre os plásticos, porque, como sabemos, em muitos países não tem sido fácil, porque podemos ver o caso do Senegal, da Mauritânia e outros. No âmbito do nosso projeto, nós fizemos então várias visitas de terreno e fomos ao Senegal, à Mauritânia. Também visitamos o Ruanda, que é um exemplo muito bom, que é o exemplo paradigmático do plástico. E, com os nossos inputs, nós contribuímos para a elaboração dessa lei. A Lei dos Plásticos interdita a produção, importação e comercialização dos chamados sacos convencionais e prevê a aplicação de coimas que vão dos 450 € aos 7.300 € para pessoas singulares ou coletivas. E para acompanhar a legislação, o Governo executou parcerias com associações ambientais no intuito de realizar campanhas para informar e consciencializar os cabo-verdianos sobre o impacto dos plásticos no ambiente. Uma campanha que está a ter apoio não só de associações, mas também de algumas empresas privadas licenciadas para produzir plástico biodegradável. Estas máquinas quase nunca param. Daqui saem todos os dias quilos e mais quilos de sacos de plástico biodegradáveis que são distribuídos para todas as ilhas do arquipélago. É uma das maiores empresas de produção de plástico do país, mas aparentemente uma das que mais se preocupa com o impacto que este material causa ao meio ambiente. Em 2013, a nós, Carboplast, como produtor de plástico e consciente do impacto que o plástico tem no ambiente, nós fazemos uma proposta para o governo para transformar toda a nossa produção de plástico convencional em plástico degradável. Seria um plástico que, em contato com o ambiente, luz de sol, água do mar e outros elementos naturais, está desfase num tempo de 18 meses. A Carboplast, para além de agora produzir sacos de plástico biodegradáveis, tem um setor de reciclagem que já recicla 25% dos sacos convencionais e 100% dos sacos de lixo. Aqui tudo é reaproveitado, nada é deitado na natureza. Muito pelo contrário, a empresa tem uma política para recolha e compra de plástico nas lixeiras municipais. A nossa instalação é uma instalação mesmo moderna, então não tinha todo o equipamento preparado
para não transformar a nossa produção de sacos convencional em plástico degradável. Não estava já preparado e ainda não fazer um teste antes, não fazer simplesmente implementação daqueles sacos degradáveis e custo aumenta-se, mas para bem de nossa sociedade e de nosso ambiente, não está de favor daquela, e não apoia o governo, não está de acordo e sigue também qualquer novidade que tenha a ver com a lei de plástico, que para acompanha, para recolha, para recicla. De acordo com as projeções da Organização das Nações Unidas, em 2050, a população mundial vai chegar aos 10 bilhões de pessoas e, com ela, estima-se que a produção de plástico triplique. O problema é que apenas 1/3 desse plástico é reciclado. O resto vai parar ao ambiente e aos oceanos, onde a sua decomposição leva mais de 400 anos. Em Cabo Verde, os plásticos já representam 30% dos resíduos das lixeiras nacionais. Uno de los originarios más grandes aquí son los hoteles en Cabo Verde. Los hoteles, hay algunos que están tomando su responsabilidad para reciclar, pero otros, mira, están llegando botellas detrás de botellas y toneladas. Una persona me hizo un cálculo y dice que, mira, si no enfrentamos este problema, se puede construir un puente entre Cabo Verde, 600 y pico kilómetros hacia Senegal en plástico. Un puente donde puedes caminar hacia Senegal. Por favor, los hoteles tienen que tomar su responsabilidad, reciclar y aceptar su responsabilidad. E é tendo essa consciência que esta unidade hoteleira é a primeira no país a assumir o compromisso de eliminar o uso de plástico. Trata-se de uma medida assumida por toda a cadeia, que detém perto de 100 hotéis em 15 países, um em Cabo Verde. Neste hotel já não existem as doses únicas de shampoo e de gel de banho, que foram substituídos por dispensadores, sem falar do uso das palhinhas, dos pacotes de manteiga e molhos, todos eliminados. Medidas que podem parecer insignificantes, mas que permitem eliminar até 8 milhões de frascos de plástico por ano em todos os estabelecimentos do grupo. Nós decidimos também fazer uma comunicação muito firme, porque simplesmente trocar os equipamentos ou eliminar o plástico e não fazer uma comunicação, se o cliente está connosco neste movimento, que eu acredito que algumas políticas podem não agradar, mas eu acho que tudo vai da comunicação que nós fazemos e se os próprios clientes estão interessados em aderir ao verde. Para marcar este compromisso, o grupo hoteleiro promoveu um evento público com um programa de redução do plástico, Plastic Talks, onde participaram vários embaixadores da defesa do ambiente. Entre eles estava Ricardo Ramos, um português que durante muitos anos foi pescador e mariscador profissional. E tendo em conta a relação muito especial que tem com o mar, Chico Gaivota, como é conhecido, resolveu dar o seu contributo para o bem do oceano e do ambiente, apanhando o plástico que encontra nas praias de Portugal. Plástico esse que depois transforma em obras de arte. Estes plásticos para mim são muito especiais. Eu não os parto, não os manipulo de forma nenhuma e muitas vezes nem os limpo. Aqui em Cabo Verde e em Moçambique eu lavei o material, mas em Portugal eu não lavo o material, porque eu vou a praias muito desertas, por isso o lixo que está lá já rolou muito na areia, já passou muito... é lixo muito rico. Eu acho e considero mesmo, eu trabalho com uma matéria-prima incrível. Tentar apanhar o plástico que vais fazer e é por causa do sol. O plástico não aguenta muito calor durante muito tempo, por isso pode ser reciclado 2, 3 vezes e a partir daí está no final de vida. A sua passagem por Cabo Verde foi muito importante. Para além de atividades de consciencialização em escolas, Chico Gaivota andou pelas praias da ilha de Santiago para apanhar plástico, que transformou em obras de arte e estão expostas aqui neste hotel. Garante que o que viu nas praias de Cabo Verde o deixou chocado.
E em Porto Rincón, dei por mim, estava numas grutas forradas de garrafas de plástico. Eu nunca tinha visto nada assim. Já vi muita garrafa de plástico, nunca tinha visto tantas garrafas no mesmo sítio. Uma coisa mesmo assustadora. Há um sítio também aqui, que é uma praia, que tem chinelos como eu nunca vi. Nunca vi tanto chinelo na mesma praia. É muito normal apanhar chinelos, mas tanto chinelo na mesma praia nunca tinha visto. E são coisas muito complicadas, porque são produtos duradouros, quer dizer, duram, mas depois tem uma pecinha lá no meio que é um cancro inacreditável, não é? Então nas Havaianas, os chinelos, é incrível porque a sola é super resistente e dura. Situações que requerem medidas urgentes. Medidas essas que o Governo já tomou ao dar o primeiro passo nesta luta com a proibição dos sacos de plástico, mas que ficou por aqui nas intenções, já que a lei raramente é posta em prática. Cabo Verde, um país com mais mar do que terra e cuja riqueza assenta em boa parte na sua biodiversidade marinha, precisa de ações concretas e um quadro legislativo elaborado para proteger o seu mar desta ameaça global. Entretanto, não se devem esperar iniciativas apenas da parte do Governo. Es una responsabilidad de los que compran las botellas de agua, las bolsas de plástico. Los que están fiscalizando tienen muchos problemas. ¿Para qué vas a inventar otro si no debería controlar el fuente del problema? Y cada quien tiene su responsabilidad. Y yo creo que documentales como esto que ustedes hacen es muy importante para divulgar, para levantar el conocimiento de la población e especialmente o setor privado. Então estamos a tentar trabalhar com as crianças para sensibilizá-los que não é ou que podemos evitar a utilizar algumas coisas que não são tão importantes como as palhinhas no dia a dia. E eu acho que estamos a ganhar força nesse aspecto. Acho que as crianças realmente estão a começar a pensar sobre o ambiente, porque obviamente eles vão ser as gerações que dirigem todos esses recursos. Medidas como substituir os sacos de plástico por sacos de pano, escolher produtos com embalagens biodegradáveis que seguem um processo de decomposição natural no meio ambiente, dispensar totalmente o uso de palhinhas, pratos ou copos de plástico descartável, escolher bebidas em garrafas de vidro, promover o consumo consciente e estimular os que estão à nossa volta. Podem ser alguns dos comportamentos que fazem a diferença na luta contra os plásticos. Recentemente, uma associação ambientalista visitou a ilha deserta de Santa Luzia, em Cabo Verde, e identificou plástico oriundo de pelo menos 25 países diferentes. A ilha é um dos principais santuários de nidificação da tartaruga careta-careta de todo o mundo.